Para a nossa última parte de hoje. Agora, vamos ao nosso tema. Vamos então falar de algo que nos apaixona a todos um bocadinho, que nos deixa interrogações a todos e que é sempre um assunto muito interessante para conversar. Ora, todos sabemos, hoje é dia de Todos os Santos, amanhã é dia de Finados. Mas o que é certo é que hoje, talvez por ser feriado, muitas pessoas vão aproveitar o dia para recordar os entes queridos que já partiram. Acredita-se que a tradição tenha nascido na cultura celta, mas desde o século V que a Igreja dedica um dia do ano para os vivos recordarem os seus mortos. E se cada país celebra a data à sua maneira, em muitos lugares prevalece a crença de que esta é a melhor altura para comunicar com quem já está num plano espiritual, num plano diferente. Será que isto faz algum sentido? É o que vamos discutir com o nosso painel de convidados, que já está à nossa espera e que vamos passar já a apresentar. Tem coisas para contar. Um aplauso. Olá, bom dia. Muito obrigada. Nada. Dia de feriado, estarem aqui connosco. Bom dia. Muito obrigada. Bem-vindos. Muito obrigada. Ora, então vamos às apresentações. O Jota está entusiasmadíssimo com esta conversa, Sim, porque ele é uma matéria que o apaixona. Vamos então. Ótimo. Muito bem. Ora, Apresentas tu? Mas faz-me não, tu, porque estás entusiasmado. Vá, anda lá, vá. Muito bem, junto a nós temos o padre Humberto Rolo. Um aplauso para ele. Muito obrigado por estar aqui connosco. Depois temos a Cristina Henrique, que é esteticista, mas que viveu uma experiência aparentemente inexplicável. Um aplauso para ela. Muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Vamos querer saber tudo. E a Leonor Santos, que é a dirigente da doutrina espírita em 4 pontos do país. Um aplauso também para ela. Muito obrigado por estarem connosco hoje. Bom, vamos começar. Começas por quem quiseres. Eu se calhar começava. Senhor Padre, é assim que eu Sim, claro. que tenho que o chamar, não é? Mas o senhor é portanto, da Igreja Ortodoxa. Ortodoxa. Pronto, isto é só para clarificar que, enfim, quem nos está a ver, portanto, embora esteja com as vestes normais. Mas eu, se calhar, o senhor não me leva a mal. O senhor faz exorcismos, não é? Sim, já hoje, por acaso, faz 12 anos de nomeação de exorcista e de ordenação sacerdotal, em que, pronto, dentro da Igreja Ortodoxa, que as pessoas às vezes pode parecer uma igreja muito desconhecida, mas que é basicamente uma igreja irmã da Igreja Católica Romana. Digamos um ramo, Sim, não é? É um ramo que, pronto, dentro do primeiro milénio, isto muito simplesmente só para as pessoas se focalizarem o que é a Igreja Ortodoxa, a partir da pregação de Jesus Cristo através dos seus apóstolos, nasce um conjunto de igrejas que, tardiamente no primeiro milénio, dará conjunto à chamada Igreja Católica Ortodoxa e à Igreja Católica Romana. Pronto. Só por dizer que os ortodoxos seguem uma linha um pouco mais mística e mais tradicional em relação à Igreja Romana. Sim. Nesse misticismo Claro. também, embora a Igreja Católica também faça exorcismo, Sim. portanto, o senhor já fez exorcismos? Variadíssimos. Portanto, o senhor já viu coisas? Muitas. Pronto. Agora, pronto, sendo do senhor, digamos, um especialista, deixe-me ir aqui primeiro à nossa amiga esteticista. A Cristina. À Cristina, olá, bom dia, Cristina. Bom dia. A Cristina, aconteceu-lhe uma coisa, não foi? Foi. A Cristina é uma pessoa assim muito dada a estas matérias ou nem por isso? Sim, sempre fui uma pessoa que procurou saber e aprofundar o conhecimento ao nível espiritual. Pronto, venho de uma tradição, a Igreja Católica. Cheguei a uma determinada altura que realmente senti necessidade de obter outro tipo de respostas e não consegui obtê-las através da Igreja Católica, embora eu respeito imenso o berço onde nasci. E comecei por fazer algum estudo a nível mais dentro da base espiritualista. O budismo, etc. Até que um dia está num casamento, não é? E aconteceu-lhe uma coisa muito esquisita. Estava acompanhada pela Foi sua verdade, amiga sim. e também, imagino hoje, Sim, também guia sim. espiritual. Diga-me lá, então o que é que aconteceu no casamento? No casamento as pessoas casam-se, Cristina. Casam-se, estava uma festa maravilhosa, era um dia maravilhoso, estava tudo muito feliz, jamais alguma vez eu pensei ver o que vi. Nem a Leonor. Foi num convento. Foi num convento que agora já não é um convento. Portanto, mas foi, agora foi uma casa de culto e de Exatamente. E, portanto, Sim. de tradição dessa sim. natureza. Sim. Então, chegou uma determinada altura, no final do dia, convidou-se os noivos e os convidados para virem até ao jardim, tirar algumas fotos. E nós viemos, bastante amigos dos noivos, tirámos algumas fotos com eles, entretanto os noivos continuaram
a tirar fotos com outras pessoas e eu e a Leonor, no fundo, afastámos-nos um pouquinho e estávamos assim junto ao convento, ou seja, uma parte onde por cima existia uma janela grande, fechada. A Leonor afastou-se um bocadinho mais para junto de uma árvore e eu estava mesmo ali, praticamente por baixo dessa janela. Não estava... porque era o primeiro andar, essa janela era no primeiro andar e nós estávamos então no jardim, ali assim naquela zona. E de repente eu estava a olhar para os noivos, a tirar as fotos, estávamos a observar muito bem e ouvi bater, eu e a Leonor, ouvimos bater no vidro, trás. Ouviram as duas? Ouvimos as duas. E eu, como estava por baixo, não tinha muita visibilidade, olhei, vi um vulto, mas não liguei. E de repente olho e vejo a Leonor muito séria a olhar para a janela. E percebi, há aqui qualquer coisa estranha. Sim. Porque ela estava mesmo muito fixa, muito séria e incomodada. E eu perguntei-lhe, o que é que se passa? O que é que tem? E ela não respondeu, continuou fixa e eu então avancei mais para junto dela e olho para a janela. E o que é que viu? E viu aquilo que a Leonor já estava a ver. Portanto, não foi uma coisa sua. Não foi nada agradável. O que é que viu? É assim, eu primeiro olhei, mas não é uma pessoa, não era um é uma vulto pessoa. humano. Era um vulto, mas quando eu fixei bem o rosto, não tinha olhos. O rosto não era bem... Era um pouco disforme. O cabelo era todo assim, todo no ar. E tinha vestido tipo uma capa castanha assim bem velha, bem velha. E tinha então na mão, pareceu-me uma foto que encostou junto ao vidro. Eu digo-vos, eu acho que nunca apanhei um susto tão grande na minha vida como aquele. Nunca tinha visto nada? Nunca tinha visto, nunca imaginei ver. E de repente vejo uma coisa destas, o meu coração ia saltando. Claro. Eu olho para a Leonor e ela, coitadinha, ela estava mais preocupada comigo porque ela está habituada a ver, não é? E eu agarro-me a ela e peço, ai meu Deus, o que é aquilo? Aquilo não é uma pessoa, o que é aquilo? E ela, mas a Cris está a ver. E eu estou a ver, mas aquilo não é uma pessoa. Aflita. De repente, a entidade movimenta-se. Ao movimentar-se, desvia-se da janela e há um apagão total no convento, no jardim, em todo lado, ficou tudo às escuras. Porque já era noite, final de tarde, já era noite. Olha, eu vou-vos dizer, o meu coração, eu digo, vou morrer. Eu vou morrer, porque realmente, de repente, a luz... perfeitamente convicta que tinha visto qualquer coisa. Não, podem duvidar de mim. Mas não duvido nada. Mas não podem negar aquilo que eu vi. Claro, eu vi com os meus olhos e se eu tinha alguma dúvida, a partir daquele momento, não há mais dúvidas. Portanto, os espíritos existem, eu vi. Aparecem e queria comunicar. E não, comunicou. Comunicou porque quis passar uma ele mensagem. estava a mostrar algo que não deu para perceber porque não era nítido. Pronto. Não era nítido, mas sim, ele estava a querer dizer algo que eu não consegui perceber, nem a Leonor. Mas... Faz favor. Agora introduz a Leonor. A Leonor está à frente de alguns centros... 4 centros espíritas. De 4 centros espíritas. Neste momento 5, porque estamos no Funchal também. Muito bem. Somos ligados à Federação Espírita Portuguesa, que nos traz toda a orientação. E cá estamos em Coimbra, Ovar, Pombal e A organização Sandelmas. à qual recorre muita gente é gratuita, não é? Totalmente gratuita. Aliás, o abertas, espiritismo não cobra absolutamente nada. As sessões são abertas a todo o público que queira estar. Não rejeitamos qualquer seja... credo, não é? Exatamente, respeitamos todos. Qualquer religião. Qualquer religião ou sem religião. Allan Kardec tentou, que foi o fundador desta ciência espírita. O codificador. O codificador, exatamente. Como é que ele explicaria este fenómeno
que ouvimos, que vocês as duas assistiram. Nós vimos as o que é que duas. são, o que é isto? Nós vimos um espírito materializado. Este espírito foi visto pela Cristina, seria visto por qualquer outra pessoa que Por estivesse nós que lá ali. estivéssemos. Sim. Por vós que Porque nem toda a gente vê, é isso? Não, quando é materializado, toda a gente vê, porque ele reveste-se de uma matéria que se chama ectoplasma e então isso é visível aos olhos de Mas qualquer a Leonor pessoa. vê sem Sim. ectoplasma. Exatamente. Isso é Eu estudado, vejo. isso é estudado de uma forma científica nos Estados Unidos. Já há cursos que Sim. universidades. E Sabe, até cá em Coimbra já fazem pesquisas e nós fomos sujeitados a pesquisas por um professor da Universidade de Coimbra, na área de medicina. Eu estive durante muito tempo sujeita a essas pesquisas. Como é que a Leonor percebeu que tinha esta... O dom da mediunidade. Exatamente, esta mediunidade, estas características particulares. Isto é pequenina, não é? Sim, muito pequenina. Eu era uma criança esquisita. Esquisita no aspecto... Os meus pais achavam que eu era muito frágil. Eu nasci em Angola, criei-me em Angola e... passava por situações realmente complicadas. Eu perdia os sentidos. Com facilidade? Muito pequenina. E a minha mãe até dizia ela dizia assim, tu eras um ovo mole. Quando eu me comecei a sentar, ela tinha que me rodear de almofadas porque eu desmaiava. Hoje eu sei que eu não desmaiava, eu entrava num transe. Só que meus pais e meus avós são católicos e não sabiam, não tinham conhecimentos nenhuns desta área. Curiosamente, o meu pai foi um médium natural dentro da Igreja Católica, porque ele era um católico. Eu fui educada num berço católico, estudei num colégio de freiras, São José de Colonie. Portanto, até que a mediunidade me levou para o espiritismo. Mas como é que se revelou? Via coisas? Via coisas. Aconteceu-lhe aquilo que acontecia, ou que aconteceu, por exemplo, com um dos médios mais conhecidos do mundo, o Chico Xavier, por exemplo. Acontecia-lhe mesmo. Eu não me comparo ao Chico Xavier. Mas acontecia-lhe mesmo, porque ver... Eu já lhe conto uma história, mas via, ouvia... Via, tinha muito medo, porque eu via a movimentação dos espíritos. Eu via-os e eles movimentavam-se, eu tinha um pavor. Por que acha que essas movimentações acontecem? Esse mundo que tem a capacidade de ver... E ainda bem que a maioria de nós não tem, porque realmente deve perturbar um pouco. Eu acho até que determinada altura nós devíamos ver. Acha que sim, mas o que essas entidades estão a querer comunicar connosco? Estão connosco a proteger-nos? Estão connosco para sempre? Como é que é? Qual é a gradação disto tudo, na sua opinião? perguntado que eu também tinha explicado. Mas a senhora é que é médium, não és tu que eu saiba. Não, somos todos. Somos todos, é verdade. Nós estamos aqui de passagem. Aqui na Terra nós estamos de passagem. Embora muitas pessoas não tenham essa percepção ou estão aqui distraídas. O que é que acontece? Nessa distração, nós vivemos unicamente a parte material. A preocupação da vida material. As contas, os filhos, ora, pois, os tudo empregos. isso, as festas, a matéria. E esquecemos-nos que a nossa essência é espiritual. Nós somos o espírito, nós não somos o corpo. Nós estamos no corpo... Não respondeu o que eu lhe perguntei. O Diga. que é que eles querem? Mas eu vou já chegar a isso, me der licença. Então, neste trânsito distraído... Quando nós saímos do corpo, porque um dia nós vamos sair do corpo, todos, não são só uns que viajam, somos todos, que eu costumo dizer que nós viemos com viagem de ida e volta, o que é que acontece? Ficamos perdidos. Ficamos desorientados, ficamos presos às coisas que nós desenvolvemos ativamente enquanto cá estivemos. A casa, a família, o nosso marido, os nossos filhos. E é por isso que voltamos mesmo já depois de termos partido. Ficamos por aqui. Não voltamos, ficas no E depois precisamos de perceber que a vida é bem mais do que este Já viu alguma coisa que a aqui. assustasse muito ou nunca viu nada que a assustasse? Aceitou sempre essa envolvência junto de si com naturalidade e com normalidade? Em pequenina tinha medo. Tinha Agora muito já não medo. tem?
Não, é desde que encontrei o Espiritismo, estudei, compreendi os mecanismos e me compreendi a mim, tudo se pacificou. Mas temos que ir ao Sr. Padre. Não, vamos ao Sr. Padre. Vamos ao O Sr. Padre faz a coisa ao contrário. Espera um bocadinho, Eles Júlia. chegam e ele manda-os embora. Não há, segundo o que eu fui percebendo, os espíritos bons ou espíritos maus, há espíritos perdidos, há espíritos que ainda não perceberam o que é que lhes aconteceu e que continuam agarrados aos pendores da sua vida material. Mas mesmo assim, apesar de nós termos este livre-arbítrio e de só nos deixarmos influenciar por essas entidades, se quisermos, mesmo assim elas influenciam a nossa vida. Temos livre-arbítrio. É evidente que cada um de nós é criado com livre-arbítrio, livre-escolha. Mas eles E conseguem essa influenciar a nossa livre-escolha, vida. deixem só explicar rapidamente, porque há aqui vários conceitos que às vezes é preciso explicar um pouco para as pessoas perceberem, porque às vezes as pessoas depois pensam que o mundo espiritual e a nível de conceitos, seja aqui pelas senhoras que representam o espiritismo, seja pela Igreja, que as doutrinas são iguais e há sempre algumas diferenças cá no meio. O livre-arbítrio que Deus concedeu à hora do nascimento de cada um, a livre vontade, tem a ver com o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o amor é preciso ser livre. E é através do amor que nós evoluímos espiritualmente, para o bem ou para o mal. E é nesta situação que o mundo espiritual tem-se de revelar através de nós, porque há vários conceitos que o espiritismo tem, tudo bem, codificados há perto de 150 anos por Allan Kardec ou outros teóricos da parte do espiritismo, como Chico Xavier e outros mais, mas a Igreja já fala disto há 2000 anos e, sendo uma tradição judaico-cristã, há mais de 7000 anos que falamos destas áreas. Claro. Agora, o importante é as pessoas compreenderem de que o mundo espiritual, segundo a doutrina cristã, é composta por Deus, é composto por anjos, é composto por demónios, que são os anjos caídos, é composto pelas entidades das pessoas que já viveram nesta terra, uns para bem, outros para mal, uns estarão naquilo que nós chamamos o céu, outros estarão naquilo que nós chamamos o inferno, e essas entidades que podem estar presas neste mundo físico, Neste umbral, neste mundo temporal, muitas vezes é a tal situação de... Deixas-me Lá agora, está. dá-me licença, Força. com certeza aqui é ignorante, deixa a ignorante. Quando o procuram assim como exorcista, Sim. eu estou a falar muito a sério, normalmente quando o procuram como exorcista, assim, outra pessoa que tem essa capacidade, é porque a pessoa que está, usando a terminologia possuída, Sim. não houve livre-arbítrio nenhum. O espírito entrou por... Mas é nisso, desculpe interromper, que é uma das grandes diferenças entre a capacidade do verdadeiro médium de incorporação e daquele que é possuído. Porque o médium de incorporação normalmente abre voluntariamente É o que a o seu Leonor canal faz. espiritual, que é ali o que Leonor faz. a Dona Leonor faz, para poder receber e comunicar. O exorcismo faz ao contrário nessa situação, porque há pessoas que são atormentadas realmente no campo espiritual de forma involuntária. Portanto, não há livre-arbítrio aí. Não há livre-arbítrio. Ou seja, a pessoa contra a sua vontade Está a ter está a ter manifestações de grande mal-estar? de grande mal-estar, que há variedíssimos sinais, desde poder falar línguas desconhecidas, manifestar ou deformar-se a nível físico em situações que normal... Já assistiu a uma transformação física? Já. A pessoa não se transforma, como a gente diz, não se Não é como transforma nos filmes, não é? noutras coisas. Sim. Pronto. Mas deforma-se. Deforma-se e é capaz de se colocar em situações que fisicamente o corpo humano não tem capacidade para isso. Isso eu já vi várias vezes acontecer. E o que é que o senhor faz? É assim, nessas situações é evidente que a prática do exorcismo existe para corrigir e acabar com essas manifestações. Ou seja, orientar, enquanto as nossas amigas do Espiritismo dizem que fazem doutrinação para que eles caminhem para outro plano, a Igreja, nesse ponto, a palavra exorcismo, que vem da palavra esconjurar, ordem de expulsão, é dar uma orientação espiritual em nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de que estas entidades se retirem completamente E daí o dos vá de retro ao planos- Satanás. Vá de retro Satanás para seguirem o caminho que Deus assim determinar e acabe ali aquela influência sobre as pessoas. Mas, provavelmente isto tem muito a ver com a literatura e com o cinema, mas estas coisas todas que têm a ver com o exorcismo são todas coisas que nos remetem para situações muito assustadoras e muito... E são? Sim, são. Porque Já se sentiu em perigo, por exemplo, enquanto exorcista? Não em perigo, mas sim com situações de susto, de inquietação e, sobretudo, de grande preocupação
resignação diante do sofrimento Da que a das pessoa pessoas. manifesta, não é? Porque há uma coisa, há pessoas que às vezes, e passo o meu pedido de perdão público aos telespectadores, há pessoas que às vezes são completamente ignorantes de me dizerem: eu tenho muita curiosidade do exorcismo, eu tenho curiosidade de assistir, eu tenho curiosidade de ver. Se as pessoas soubessem o sofrimento daquelas pessoas que muitas vezes já correram médicos, já correram bruxos, videntes e sabe-se lá mais o quê, já foram enganados, já foram burlados, já foram trapaceados e muitas vezes chegam num caos completo de sofrimento físico, moral, ético, de muitas formas e feitios à porta da igreja nesse O possuído pode ter qualquer idade, não é? Não há idade para ser atormentado espiritualmente, não há meio social, nem económico, nem a nível de capacidade cognitiva, nem nada. O senhor é sempre bem-sucedido? Consegue sempre resolver o assunto ou não? Em todas as situações há sempre uma taxa relativa de sucesso, desde que as pessoas façam as coisas com fé. Porque na Igreja, fundamentalmente, nós trabalhamos com fé. E uma das orientações que nós damos às pessoas é tentar que as pessoas corrijam, sobretudo os seus maus hábitos, porque há muitas situações decorrentes do exorcismo que não é só a pessoa involuntariamente que é atacada, muitas vezes pelos seus pecados, pelos seus vícios, pela a sua má conduta de vida. Aquilo que a Dona Leonor disse muito bem, do andarem tão obcecados com o dinheiro, com o poder, com a casa, esquecem-se que o cristianismo defende, tal e qual como o espiritismo aqui neste ponto, a nível bíblico, de que isto é uma passagem. Platão defendia o mesmo. Eu, por brincadeira, às vezes digo às pessoas na igreja isto: nós somos como um estudante em prova. A prova é a vida. E no final da prova ou somos aprovados ou somos reprovados. Agora, os grandes fatores da vida das pessoas é que cada um de nós vem com missões determinadas. Há pessoas que vêm com o dom para exorcizar. Há pessoas que vêm com o dom de verdadeira mediunidade. Há pessoas que vêm com o dom de vidência. Há pessoas que vêm com o dom de cura. Por exemplo, Chico Xavier tinha esse dom também. Mas não só. Santa Catarina Heinrich, que é uma grande mística do século XVIII, era vidente e profetizou muita coisa acerca do futuro da Igreja, do caos que a Igreja também vive atualmente, e não só. E já viu, ou seja, além de ver a pessoa atormentada, toda torcida, como imagino que se fica, porque há porque aquela energia está toda Sim, toda há fora, aquela manifestação física. Sim. Já viu, de facto, algum espírito, já teve as mesmas experiências que estas senhoras? Já assim, em 12 anos um de asmão, um exorcista, demónio... É assim, em 12 anos de exorcista, posso dizer que muitas das coisas que se vê nos filmes já vi até pior. Porque nessas manifestações, é assim, já tive, durante algumas bênçãos de exorcismo, já tive a presença de manifestação de anjos. Já vi manifestações de vultos, de coisas a mexerem, de coisas a partirem. Há uma história engraçadíssima que eu conto de uma vez, eu a abençoar uma casa que estava atormentada espiritualmente. Lá está, uma daquelas situações de uma entidade que não saiu do seu espaço habitacional. Que não resolveu o que tinha para resolver, E que, claro. ao passar pela sala, um grande crucifixo literalmente arrancou-se da parede, caiu-me sobre a testa, fez-me uma ferida enorme. Pronto, há situações destas que lembro-me que há O pessoas... senhor tem seguro. Há seguro para exorcista. Mas há fé que supera o seguro. Supera o seguro, não há dúvida nenhuma. E essas situações, há muita manifestação aqui. E às vezes as pessoas pensam que todos os exorcismos há uma comunicação verbal da entidade, o que é mentira. 90% dos casos que vão à igreja para serem admitidos ao exorcismo não tem nada a ver, muitas vezes, nem com possessão, nem com outras coisas, a não ser o quê? As situações de vingança de terceiros da maldade humana. Muitas vezes alguém que odeia outra pessoa, muitas vezes alguém que provoca o mal-estar na vida de outra pessoa por inveja, por vingança, por guerras, por poder de intenção, e entramos na parte do oculto, naquilo que vulgarmente... Não porque a Leonor tem uma coisa para nos contar muito interessante. Houve Além uma disso... altura que alguém visitou um dos centros espíritas onde estava com um segredo. Fala aqui de uma história de um bebé. De um bebé que estava para nascer. Sim, sim. O que é que aconteceu, Leonor? As coisas passaram-se assim. Eu vou contar a história. Não como conto elas toda. aconteceram. Está bem, mas conto como achar melhor. Sim, não pode ser sim. não pode demorar muito tempo, porque isto é muito rápido. Ok. Era dia de sessão pública.
no nosso centro em Sandelgas. E quem ia fazer a palestra, nós temos sempre palestras de esclarecimento, era uma psicóloga do Porto. Então, ela veio e o tema da palestra era o valor da vida. O slide que ela projetou era um bebezinho dentro de uma cestinha. Ela fez a palestra, maravilhosa, e eu estava na mesa, acompanhada pelo meu marido, a ouvir a palestra, e a dada altura eu sinto uma presença espiritual. Mas isto acontece muitas vezes. O que é que eu faço? Eu vibro, faço uma precezinha, converso, mas tudo discretamente, ninguém se apercebe. É uma coisa entre mim e o espírito. Em geral, aquele espírito desloca-se. Naquele dia o espírito não se deslocou e ficou ali. Ficou consigo. Exatamente, ficou ali comigo. Terminou a palestra e nós damos continuidade à sessão, ao momento. Mas eu estava... Acompanhada. Pronto, exatamente. E eu disse ao meu marido, está aqui um espírito. E ele, quando eu digo isto, ele sabe que eu não consegui desenvencilhar-me dele. Então ele disse, dá passividade. E eu dei passividade. O que isso quer dizer? É deixar o espírito falar. Permitir que ele fale. Por si. E então, ele pediu que baixassem um bocadinho as luzes, ou ele próprio baixou, já não me lembro, porque eu já estava naquele semitranse, e o espírito comunica-se. Começou a chorar compulsivamente, percebeu-se que era uma criança, e ele disse, e o Fernando, o meu marido, perguntou-lhe, o que tu tens? Porquê é que choras, meu pequenino? E ele disse, estou muito triste porque o meu pai não me quer e a minha mãe está-me a pôr para fora. E continuava a chorar compulsivamente. Isto era a Leonor com voz de criança a chorar. Eu incorporado, ele falando por mim. Sim. E então, como o Fernando percebesse que a entidade estava muito emocionada, pediu uma vibração de amor naquele momento para poder ajudar aquele espírito. E assim se fez. Todas as pessoas presentes fizeram um momentinho de vibração amorosa e ele realmente deslocou-se. A sessão continuou normalmente. No final? No final, as pessoas saem todas e uma senhora acompanhada por uma outra, e ela chorava imenso, chorava. Abrevia um bocadinho. Veio ter comigo e disse-me, quem comunicou aqui foi o meu filho. E eu, o seu filho? Sim. E então conta-me a história. Nesse dia de manhã, ela tinha ido à maternidade para abortar o filho. Sim. Porque ela estava grávida e tinha um namorado, estava grávida e o namorado não aceitou a gravidez quando ela lhe comunicou que estava grávida. Sim. Como anteriormente, 8 anos antes, sensivelmente, ela já tinha passado pela mesma situação com outro namorado, deixou vir o filho e teve que o criar sozinho, ela ficou apavorada. Então vai à médica e conta que tinha feito um tratamento de acne, que na verdade tinha feito, e sabia que aquilo era altamente corrosivo. Exatamente. E a médica decidiu, vamos abortar. Nesse dia, sexta-feira de manhã, ainda na maternidade, ela toma 2 pílulas abortivas. Sai da maternidade e ela diz, era uma coisa que me dizia assim, hoje tens que ir ao centro espírita. Tu hoje tens que ir ao centro espírita. E ela disse à amiga. E foram... Ela abortou ou não abortou? Não. Ela não abortou. O bebê veio bem? Veio bem. Comunicou-se, claro que isto envolveu-nos. A preocupação era grande porque nós não sabíamos o que é que as pílulas já poderiam ter feito. A médica, porque ela depois voltou à médica nessa noite, porque nós dissemos, vá à médica, porque à meia-noite ela tinha que tomar mais 4 pílulas abortivas.
Então ela não tomou a decisão dela, não tome, mas nós temos, vá à médica, para que ela faça ecografia e veja como as coisas Fecho estão. final feliz. O bebê nasceu e O estava bem. bebezinho nasceu, tem cerca de 3 anos E é um mimo. e é um miminho. Ainda bem. Perfeitinho, Leonor, deixa-me só maravilhoso. perguntar uma coisa. Temos tantos comentários Não, aqui. com certeza. Eu ia só perguntar, outras manifestações de vida não têm a ver com o espírito. É que há uma mosca que não alarga. Pode ser também ou não? Pode ser o meu magnetismo a atrair. Eu também tinha uma Há história para uma contar mosca aqui, que mas não anda aí temos... à sua volta mas que não eu já temos estava a tempo. ficar. Ai, Infelizmente valha não Deus. temos tempo, mas temos aqui muito interesse dos nossos espectadores. Diz a Mónica Sofia. Bom dia, meninos. Haverá alguma possibilidade de prolongar este debate ou formalizar uma edição especial? Este tema é água tão vasto e extraordinariamente delicioso. Despacha, toma. Obrigado, beijinhos. Eu também acho. Então, pronto. Um grande aplauso para os três. Obrigado. Muito obrigados. Explicaram-nos muito bem. Muito obrigado. E perdoem o pouco tempo que nós temos. Mas isto é muito lindo. Estávamos muito duas fácil. horitas. Mas uma coisa eu vos posso garantir. Eu estou doutriná-la e nós devemos voltar a este tema, está bem? Este rapaz. Sabem porquê? Ela diz que foi a minha mãe noutra vida. E ela sonha tantas vezes comigo que me está a dar conselhos, que me está a mostrar casas e coisas assim. E é verdade. Eu Mas sinto ele esta não coisa. leva para casa dele como se levam Anda. as mães. Mas faz- Tratam-se as mães. Eu levo, Beijinhos, mas cozinhas bom tu. dia. Obrigado. Até breve. Coração, mas